E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, eu estou lendo aqui um texto do Donald Pearson, né? Brancos e Pretos na Bahia, um livro publicado em 1942. Pesquisa de campo ele fez aqui no Brasil entre 1935 e 1937, e é um dos primeiros estudos empíricos, né, sobre as relações raciais no Brasil. E nesse livro, o Donald Pearson, ele fala um pouco sobre o primeiro congresso, aliás, os dois primeiros congressos, né, de afro-brasileiros no Brasil. Um realizado em 1934 em Recife e outro em 1937 na Bahia. Bom, e nesse comentário que ele faz, ele acha um trabalho que foi apresentado nesse congresso da Bahia, aliás, minto, de Pernambuco, pela viúva do grande Juliano Moreira, né? O médico psiquiatra baiano, negro, que nasceu muito pobre, e só que a mãe dele trabalhava na casa do Barão de Itapuã, e quando ela morreu, o Barão de Itapuã assumiu lá, que era médico também, assumiu lá a educação dele, e o Juliano Moreira entrou para a Faculdade de Medicina da Bahia com 15 anos de idade, e se formou com 19 anos. E o Juliano Moreira, ele é considerado aí, né, o pai da psiquiatria e da psicanálise brasileira. Ele foi o primeiro professor universitário, né, que inseriu a psicanálise no currículo aí das suas disciplinas, né? Foi professor de medicina na Universidade da Bahia, na Faculdade de Medicina da Bahia. Depois ele foi para o Rio de Janeiro, embora ele não tenha sido professor lá da Faculdade de Medicina, ele se dedicava lá ao hospício, né? Juliano Moreira é muito conhecido por isso. Aliás, houve vários hospícios no Brasil, já denominados Juliano Moreira, mas enfim. E ele, inclusive lá, embora ele não fosse professor da Faculdade de Medicina, muitos estudantes ilustres, né, passaram lá, interagiram com ele, orientou, etc. Mas é interessante que na minha aula, videoaula sobre o Boas aí, que na descrição desse vídeo aqui vocês podem acessar, né, que é contemporâneo aí do Juliano Moreira, né? Na verdade, o Juliano Moreira morreu de tuberculose em 1933, mas a viúva do Juliano Moreira apresentou um trabalho, como eu disse, nesse congresso afro-brasileiro do Recife, organizado lá pelo Gilberto Freire, e eu lendo o artigo citado pelo Donald Pearson aqui no seu livro, né, e me lembrei logo, né, como eu disse, do texto do Boas, em que ele pega os testes de inteligência aplicados nos Estados Unidos para demonstrar esses testes, né, demonstrariam aí a inferioridade do negro, e ele diz, não, ele faz lá uma crítica e demonstra que há diferenças em relação a pessoas que moram na zona rural ou zona urbana, demonstrando que não é uma questão de raça, as diferenças, né, nos testes de inteligência, mas a questão de, claro, de cultura, de acesso, etc. E nesse artigo, né, apresentado pela viúva do Juliano Moreira, um ano depois dele falecer, olha o que disse, o que escreveu, né, nosso grande Juliano Moreira. Ele disse o seguinte: acho muito mais fácil hoje fazer psicologia de um povo do que psicologia de uma raça. As pesquisas feitas por meio de testes, Binet Simon e seus derivados, Bobertag, Treve, Extrema, etc., trouxeram-nos a convicção de que no Brasil não existem diferenças profundas entre os indivíduos de origens diversas. As diferenças por mim encontradas dependem mais do grau de instrução e educação de cada um dos examinados do que do grupo étnico a que ele pertence.
Assim, é que indivíduos pertencentes a grupos étnicos considerados inferiores, quando nascidos e criados em grande cidade, apresentavam melhor perfil psicológico do que indivíduos mesmo provindos de raças nórdicas, criados no interior do país em meio atrasado. Poxa, o artigo do Boas, Raça e Progresso, é publicado em 1936. Minto, em 1931. E é exatamente o mesmo resultado que o Juliano Moreira, né, obteve aqui com a aplicação dos testes no Brasil. Isso só vem a confirmar mais uma vez que a tese da inferioridade intelectual dos negros é pura falácia, como defendia lá o mestre Boas e no Brasil o mestre Juliano Moreira. Um grande abraço a todos.